Olá, Câncer! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Câncer, atenção! Farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Câncer, eu vou trazer aqui para você as previsões, as orientações, as dicas e os conselhos para você iniciar essa semana da melhor forma possível. Então, Câncer, bastante atenção aqui nas primeiras cartas da sua leitura. Primeira carta, Câncer, temos aqui a energia do julgamento. Carta número 2, nós temos a energia da lua. Carta número 3, atenção, Câncer, nós temos aqui a energia dos enamorados. Uma energia muito interessante para essa semana e, claro, vou tirar mais cartas, farei a sua leitura sobre trabalho, farei a sua leitura sobre relacionamentos. E Câncer, trazendo aqui a energia dessa semana para você, aqui está mostrando aproximação com alguém, tá? Alguém que você teve algum conflito, me parece que alguém virou as costas para você, tá, Câncer? Alguém falou alguma coisa que você não gostou, alguém meio que se afastou de você, tá? Criou um clima aí entre você e essa pessoa. Não diria que tenha sido algo real, pode ter sido um mal entendido por causa da carta da lua, mas se criou aí uma sensação de indisponibilidade. Essa semana você e essa pessoa poderão ter algum tipo de contato, que é a carta dos enamorados na casa 3. Então esse contato não significa propriamente fazer as pazes, voltar à amizade com essa pessoa, voltar a falar com essa pessoa, mas tem um ponto de encontro, é como se fosse uma segunda chance, por isso nós temos aqui, né, carta do julgamento. Julgamento e enamorados, se você observar muito bem, são duas cartas muito parecidas na iconografia, são 3 personagens ao centro, né, a energia astral descendo ali no centro, em cima da carta, então são cartas muito parecidas e aqui está falando de um contato com essa pessoa que se afastou da sua vida e que vocês poderão reatar. A própria carta da lua também traz essa releitura, né? Os astros aqui colocando, né, a energia sobre os personagens ali da carta. Então nessa semana você vai ter algum tipo de reencontro com alguém da sua vida onde vocês estavam afastados. Não necessariamente significa uma briga, não necessariamente significa que vocês brigaram, mas foram se afastando, ficou no ar, tinha um assunto a ser resolvido, ninguém resolveu, foi ficando, o tempo foi passando e aí cada um para o seu lado. Então nesta semana vocês terão, né, algum tipo de reencontro. Lembrando que esse reencontro ele poderá ser presencial, físico, ou seja, você pode ver essa pessoa, de repente você vai no centro da sua cidade e dá uma olhada, tá lá a pessoa olhando uma loja, olhando para você e fica aquele clima, e aí, cumprimenta ou não cumprimenta? Então, claro que isso é um momento de decisão pessoal de cada um, carta dos enamorados, você inclusive, né, no centro aqui, esse personagem aqui significa, né, pessoa de Câncer ali, fazendo a decisão, que atitude vai tomar, cumprimenta, não cumprimenta, dá um oi, dá um olá, acena ou não acena. Mas esse encontro ele poderá acontecer de forma presencial física ou pelas redes sociais. Pode acontecer, principalmente se já desfizeram amizade ou não se seguem mais, né? De repente encontram, deixa um comentário, vê alguma coisa do outro, ou até mesmo, por que não, um elogio. A gente tem a carta da lua com julgamento aqui. Pode ser algum tipo de elogio indireto. Então, assim, uma tentativa, né, e uma oportunidade de restabelecer contato com essa pessoa. Então, bastante atenção, tá, Câncer? Porque é uma semana positiva, uma leitura positiva nesse sentido, né? Questão de espiritualidade, por isso que tem 3 cartas aqui altamente espirituais na leitura, e aí fica a seu critério restabelecer a comunicação com essa pessoa ou não, mas sim, haverá o contato com alguém da sua vida que se afastou agora nessa semana. Câncer, falando sobre trabalho, atenção, vamos ver aqui, previsão do trabalho para essa semana. Carta número 1, nós temos um 6 de ouros, carta número 2, nós temos um 5 de ouros, e carta número 3, nós temos um cavaleiro de espadas. Atenção no trabalho, tá, Câncer? Atenção no trabalho. Aqui está falando de uma responsabilidade muito grande, mas também está falando de contratempos paralelos. Esses contratempos paralelos, eles poderão ser resolvidos por outras pessoas. Bastante atenção, porque você tá como responsável, né, namorados e julgamento, por uma situação aí no seu trabalho, é a sua função, de repente, a sua responsabilidade, ou aquilo que você faz, ou aquilo que você cuida, enfim, tem a ver com aquilo que você supervisiona, que você acaba sendo responsável. Só que o 6 de ouros e o 5 de ouros, ele fala de situações paralelas
que poderão tirar a sua atenção. E ali se cria um álibi para não conseguir fazer. Não deu tempo de fazer, não consegui entregar, não foi feito, deixei para depois, deixo para amanhã. Ou até mesmo, né, o 6 e o 5 de ouros, você mesmo falando para você, não, agora eu vou resolver isso e depois eu faço aquilo. Só que esse depois ele pode complicar o resultado. Então, Câncer, o que a leitura está dizendo? Faça aquilo que você precisa fazer rapidamente. Por primeiro, depois faça o algo paralelo. O algo paralelo que espere durante essa semana. Então aqui está falando para você priorizar uma situação ao qual é do seu trabalho, ao qual depende de você, e aí você coloca o foco, coloca a sua atenção nisso, entrega essa demanda, não o mais rápido possível, mas entrega ela primeiro para depois, então, se preocupar ou atender outras demandas, tá? Então aqui está dizendo para você não se afastar da sua responsabilidade principal. Tá bom? E isso vai acontecer nessa semana e você, né, por causa do julgamento com o 6 e o 5 de ouros, e aí você vai ficar naquela situação, por exemplo, vou ajudar o amigo, vou ajudar o colega, vou fazer tal coisa, vou fazer a entrega, vou responder, vou atender, vou redigir, vou elaborar, vou criar, e aquilo que você deveria fazer acaba ficando por depois. Então, é importante primeiro, Câncer, você fazer aquilo que é seu lá no trabalho. Então, a sua responsabilidade, a sua demanda, primeiro você resolve ela, depois você ajuda a outra pessoa. Por que isso? Por que essa ordem? Porque se você ajuda o outro primeiro, talvez você não consiga entregar a sua demanda. Isso é bem sério, isso é bem importante, tá? Então a carta dos enamorados é uma questão de escolha. Se você vai se priorizar ou priorizar outras pessoas. Compromete o seu resultado. Bastante atenção. Câncer, vamos falar sobre relacionamentos. Agora farei uma leitura para os solteiros. E na sequência, uma leitura para quem está namorando, para quem está noivo e para quem está casado. E claro, Câncer, quero aproveitar esse momento para lembrar você de deixar um joinha aqui nesse vídeo. Câncer, deixa um joinha nesse vídeo. É muito importante receber a sua participação, a sua ajuda aqui. E você me ajuda muito, me ajuda demais quando você deixa um joinha aqui no vídeo. Então deixa um joinha, me ajuda muito. Aproveita, Câncer, deixa uma mensagem nesse vídeo aqui também. E claro, aproveitando que você está aqui, né? Inscreva-se no canal. Os vídeos de Câncer vão ao ar todos os domingos às 5 horas da tarde, Câncer, justamente para você iniciar a sua semana sempre muito bem informado. Então, Câncer, todo domingo, 5 horas da tarde, finalzinho do dia, pôr do sol, lembre-se, domingo, lembre-se, finalzinho do dia, tem os vídeos do Velasque para a gente saber como que será a nossa semana. Lembrando, Câncer, são no mínimo 4 leituras por vídeo. Leitura de trabalho, leitura geral, leitura de trabalho, solteiros e para quem está namorando, noivo e casado. Então, Câncer, aproveita. Pelo menos uma parte do vídeo você vai aproveitar. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal. E agora, vamos à nossa leitura de relacionamentos e eu vou sempre direto ao ponto aqui, não fico enrolando não. Câncer, solteiros, atenção, carta número 1 da sua leitura, Câncer. Carta número 1, nós temos aqui, ó, energia do 5 de paus. Carta número 2, nós temos um 7 de ouros. E carta número 3, nós temos aqui um 9 de paus. 5 e 9 de paus com 7 de ouros. Solteiros, lua. Bom, aqui está falando sobre uma decisão importante nessa semana em relação a alguém. Quando eu digo decisão importante, ela vai desde responder uma pergunta, alguma coisa, né? Ou seja, retribuir de alguma forma. Isso é uma escolha. Escolher responder é uma escolha. Escolher não responder é outra escolha. Escolher responder e o que responder é uma outra escolha. Então, veja que a vida aqui dos solteiros ela traz bastante abertura para essas escolhas. Porém, ela traz a carta da Lua, como o caso número 2. Aqui falando que precisa acalmar os sentimentos, os pensamentos, o coração, as emoções, antes de responder. Isso é muito importante. Então, Câncer, você recebeu lá uma mensagem, por mais simples que seja a mensagem. Pode ser um oi, um olá, um tudo bem. Lembrando que a leitura é para os solteiros. Se você já responde ali na hora, isso precisa passar por um filtro. Mesmo que seja um oi, oi. Mandou oi, você pensa, oi. Oi, olá, oi, tudo bem, oi, como você está? Ou apenas oi. Dá uma pensadinha antes, tá? Essa carta da Lua, ela vem como orientação e conselho justamente para diminuir os ânimos.
De repente você está estressado por causa do trabalho, está estressado por causa do trânsito, está um pouco acelerado por causa de algum trabalho da faculdade, de algum curso que você está fazendo, e a pessoa manda mensagem na melhor das boas intenções. Se você não está no clima, pode responder em dissincronia, pode dar um problema ali na ressonância dessa resposta. Então é importante você acalmar, pensar, entrar na frequência da mensagem para responder. Então aqui a gente está falando, né, de 5 de paus, 7 de ouros, 9 de paus. A gente está falando de caminhos abertos, mas é um caminho truncado para os solteiros nessa semana. Parece que tem um fluxo de emoção interna muito grande, e se você não filtrar isso, a outra pessoa poderá fazer uma leitura errada de você. Exatamente isso, errada. De repente você quer elogiar, de repente você quer abrir caminhos, de repente você quer facilitar, mas a outra pessoa vai entender totalmente diferente. Por quê? Porque a resposta não foi coerente com o momento. Bem complexo explicar isso num vídeo rápido, tá, Câncer? Numa leitura geral assim. Mas é exatamente isso que está mostrando. Então, mais segurança, 7 de ouros, mais segurança, ponderação e filtro naquilo que Câncer, você solteiro, vai responder nessa semana. Isso vai evitar uma série de problemas. Por mais simples que seja, avalie bem a sua resposta antes de responder ou antes de enviar a mensagem. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, Câncer, vamos ver agora aqui a sua leitura para essa semana, Câncer. Atenção, carta número 1 da sua leitura, Câncer. Carta número 1, temos aqui namorados, noivos e casados. Nós temos um 8 de espadas, nós temos um cavaleiro de paus, e carta número 3, nós temos um 5 de copas. Ó, o jogo está armado no relacionamento, tá? As peças estão posicionadas. Primeiro que movimentar vai dar o resultado. E o resultado aqui, olha só, bem complexo aqui a leitura, tá, Câncer? Chamo a sua atenção. Namorados, noivos e casados. Bastante atenção nessa leitura, tá? Carta da Lua, enamorados, junto com o 8 de espadas, está falando sobre uma precipitação que coloca muita coisa a perder. Isso mesmo. Uma precipitação que pode fazer vocês, o casal, perderem bons momentos. E isso tem a ver com as emoções. O que eu falei para os solteiros. Muito semelhante aqui para quem já está num relacionamento. Então, realmente, essa lua aqui, ela vem muito forte nessa semana, tá, Câncer? Vem realmente mexendo muito com as emoções, mais que o normal, tá bom? E aí a precipitação, porque a Lua, 8 de espadas e cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus é impulsivo, ele é impetuoso. E ímpeto também é do cavaleiro de espadas, né? Naipe de espadas e paus é muito semelhante. Quem estuda comigo já sabe a semelhança dos naipes, né? Então aqui, ó, o cavaleiro de paus com 8 de espadas fala que uma precipitação pode ter um grande prejuízo no relacionamento de vocês. Que precipitação é essa? Palavras. Palavras, comportamentos, atos e atitudes. Então, é simplesmente você chegar em casa, o seu marido, sua esposa falar alguma coisa para você, você está estressado por causa do trabalho, de repente não responde, não dá atenção, ou de repente você responde de uma forma mais espinhosa, ou você responde outra coisa, ou você pergunta outra coisa. Então assim, ó, tem que ter bastante atenção nessa semana, porque o cavaleiro de paus ele traz uma resposta muito reativa a essas situações que vão acontecer dentro do relacionamento. Então o relacionamento, carta do julgamento com enamorados, ele está falando de um movimento que ele pode ser tanto positivo quanto trazer algum tipo de problema para o relacionamento. O lado positivo é quando filtra, pensa, acalma o coração e responde, conversa, dialoga. O lado negativo é quando responde tudo de prontidão, com reação, reatividade, e aí o encaixe dessa comunicação talvez não seja positivo. Então, Câncer, para que você tenha uma excelente semana, bastante atenção com as emoções. Sabe, a gente se sente assim de vez em quando, Câncer. Isso é normal do ser humano, tá? Tem dias que a gente tá mais explosivo, mais impetuoso, mais, sabe, a gente quer só resolver, ou ficar em paz, ou ficar na nossa, e acaba, sabe, às vezes respondendo as pessoas de qualquer jeito. Mas se isso acontecer no seu relacionamento nessa semana, poderá ter algum tipo de prejuízo emocional para vocês. Então, bastante filtro aí na forma que você fala com o seu cônjuge, tá bom? Isso vai ser muito importante. Câncer, eu já fiz a leitura de Câncer para fevereiro, bastante atenção. É esse vídeo aqui, ó, tá aparecendo bem aqui o vídeo, tá aparecendo aqui em cima. Se você já assistiu, não assistiu, assiste o vídeo, assiste de novo. Fiz uma leitura inteira para fevereiro, Câncer,
Tem muitas informações aqui que talvez você já tenha esquecido, tá bom? Vale a pena relembrar. Um grande beijo para você, Câncer, e vejo você nesse vídeo aqui. Até lá!